Olá, o Estado brasileiro está sob ataque. E não é de hoje que o Estado brasileiro está no foco dos neoliberais. Desde o governo Dilma, o final do governo Dilma e a chegada do governo Temer e depois do governo Bolsonaro, esses 3 anos e meio, o Estado brasileiro, que é aquele que propicia o atendimento aos menos favorecidos, está sendo atacado pelos neoliberais. E a nova medida, depois de uma, por exemplo, que foi a PEC da Liberdade Econômica, hoje nós temos um PLP, um projeto de lei complementar, que propõe mudar todas as situações em que o brasileiro convive há muitas décadas em relação aos tributos, os pagamentos e os direitos e deveres. Para conversar sobre isso conosco hoje, nós temos aqui o diretor de Formação Sindical e Relações Intersindicais da FENAFISCO, Francelino Valença Júnior. Como vai, Francelino? Boa tarde, Lac, boa tarde aos ouvintes, aos que nos assistem. É uma satisfação, uma honra estar aqui novamente num debate, num bate-papo. O triste é que o tema e a condução que está tendo no nosso país, como você colocou, é neoliberal, e tem vários prejuízos, mas tirando isso, é uma honra participar novamente de um debate. Francelino, que PLP é este que gera tantos temores entre os fiscos estaduais, o fisco federal e a população brasileira, que sabe que o serviço público, o serviço brasileiro, trabalha para os mais necessitados? Bom, esse projeto de lei complementar foi apresentado no dia 10 de março, extremamente recente, faz poucos meses, e o mais interessante foi que ele entrou no regime de urgência. O regime de urgência é algo que é discutido ao mesmo tempo em todas as, como eu posso dizer, comissões, pode ir direto ao plenário, estaria pronto para, resolve-se de uma forma bem célere. No dia 1º de julho, teve o primeiro substitutivo e no dia 13 o segundo substitutivo. O que chama a atenção? Esse projeto de lei complementar, PLP 17, que foi nominado inicialmente como Código do Pagador de Impostos, pelo parlamentar que apresentou, o Felipe Rigoni, que é o autor, ele tem um nome muito bonito. Inclusive, essa legislatura tem uma característica, uma qualidade, indubitavelmente, de conseguir colocar bons números para coisas que não correspondem ao que, de fato, aquele projeto de lei, ou os projetos, ou as emendas constitucionais, correspondem. Quer dizer, ele é dissociado do que, de fato, seus efeitos. O projeto de lei complementar, que nós carinhosamente chamamos de Código de Defesa do Sonegador, tem algumas coisas que, na nossa ótica, são extremamente ruins para a sociedade. Vou começar rapidamente lá. Para vocês terem ideia, e aqueles que não sabem na área jurídica, porque quem já entende isso de forma muito perene, muito fácil, nós temos todo um arcabouço constitucional, toda uma série de feixes de normas jurídicas que compõem o nosso ordenamento. Essa norma tem como fundamento, o fundamento dela, que está no artigo 3º, diz que é premissa e princípio da lei, se aprovada, do projeto, a proteção do contribuinte, até aí tudo bem, a proteção do contribuinte contra a faculdade do poder de tributar, fiscalizar e cobrar tributo instituído em lei. O que isso quer dizer? Que a própria lei que está sendo feita, está sendo elaborada, tem um condão, tem um objetivo de impedir, de proteger o contribuinte do poder de tributar, da capacidade do Estado, como um todo, seus diversos entes, de cobrar tributos. Quer dizer o seguinte, a lei é feita para que não se cobre tributo do contribuinte, para que se proteja da cobrança tributária. E se isso ainda fosse pouco, para quem acha que isso é pouco, também da fiscalização. A gente tem que ter uma lei para nos proteger da fiscalização. Opa, e também da cobrança de tributos. É isso que vocês estão vendo. O objetivo fundamental da norma, na primeira versão, era proteger o contribuinte da própria existência do Estado. Porque o Estado, para existir, precisa ter a tributação, ter a fiscalização e ter cobrança tributária. É premissa em todas as democracias.
em todos os estados que nós conhecemos, nos diversos países que compõem essa nossa aldeia global. Francelino, essa é a lógica que os neoliberais trabalham, que o Estado atrapalha os negócios e então, por causa disso, ele deve ser destruído ou diminuído ao mínimo, mínimo, mínimo. Exatamente. E aí, na audiência pública que nós tivemos, o deputado ficou muito sensibilizado, como nós colocamos, desnudamos o artigo 3º, que o deputado, não acredito que Vossa Excelência tenha feito com essa intenção. Deve ter dado outra coisa qualquer, e aí a assessoria, por algum motivo, colocou um dispositivo que impede a fiscalização, o Estado de existir. Isso, até um artigo que nós estamos escrevendo, é possível que esse dia ele seja publicado, um artigo pequeno para um jornal, um artigo científico, em que nós acreditamos que talvez essa norma, da forma que estava, houve uma modificação, ela fosse, né, uma positivação à la brasileira, de passagem, da desobediência civil de Turgot. Você tem que desobedecer o Estado, mas nesse caso o próprio Estado ia ter uma norma dizendo que era desobedecer o Estado, porque a Constituição obriga, né, determina que tenha um sistema tributário. Então, essa lei era contra o sistema tributário. Então, é uma coisa meio sui generis, eu não relembro de alguma coisa ou outra parecida, que conceituava como fundamento. A norma estaria alicerçada com essa finalidade. O resto seria consequências de dispositivos para impedir tudo isso que nós acabamos de falar. Nesta situação absurda desse PLP, o Estado deixaria de existir, o financiamento do Estado não existiria mais, e nós voltaríamos ao quê? Ao século XVII, a barbárie, o que aconteceria se o Estado acabasse? Claro que eu acho que você leu o artigo antes de estar pronto. Alguém vazou esse artigo, não é possível. Ou então, nós temos algo em comum, que é defender o estado de bem-estar social e nele inimaginar, né, não imaginar como poderia ser possível algo em que não tivesse nenhuma estrutura mínima. É justamente isso, essa é a nossa abordagem. Voltaríamos à barbárie, a barbárie estaria implementada, porque não teríamos como, né, e aí, citando um pouco Juliano Goulart, doutor Juliano, que está fazendo um belíssimo trabalho sobre a dívida ativa, ele costuma dizer, imaginemos um dia sem tributo. O que aconteceria no primeiro dia que não houvesse nenhum tributo? E ele começa a fazer essa direção no primeiro dia, segundo, terceiro dia. Sem tributos, não haveria recursos para pagar sequer os funcionários da educação. Ou melhor, a educação demora um pouco mais. Falemos da saúde. Um dia sem pagar salário para os profissionais da saúde. Mas também, nós também não teríamos dinheiro para ter medicamentos. Os hospitais teriam que ser fechados. O atendimento, como nós imaginamos nos hospitais públicos, eles se encerrariam de vez. Se isso acontecesse em plena pandemia, o que teria acontecido conosco? Já morreram milhares de pessoas. A gente estaríamos falando de milhões. Só um aspecto, fora os demais aspectos. É algo surreal, é algo que seria digno de uma pintura de Dalí. Um mundo surreal, inimaginável. Eu acho que ele seria muito, muito mais distante do que esse século XVI. Nós voltaremos, talvez, aos primórdios da civilização. Porque todas as estruturas que nós conhecemos estariam destruídas. Exatamente. A Fenavisco tem acompanhado, e tu relataste que os contatos que fizesse com o autor da proposta, com o relator também, tem acompanhado em Brasília esses entendimentos para que esse PLP não vá à votação, ou que, caso ele vá, que ele tenha o mínimo possível de prejuízos. Como é que estão as negociações hoje? Bom, nós tivemos algumas audiências públicas na Câmara, audiência pública na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, estamos contactando vários parlamentares, no caso dos deputados, que está na Câmara esse projeto, e também nos unimos às demais entidades que têm a competência do lançamento dos diversos fiscos, municipais, estaduais e dos fiscos federal. O intuito não é de defender nenhuma prerrogativa ou de inovar as nossas atividades, mas que possa permitir que se fiscalize, que se cobre, mas para impedir
a total desestruturação do Estado Democrático de Direito, como nós o conhecemos. Né? Vou falar um pouquinho sobre as articulações. Mas, para termos de ideia, fazer um parênteses, esse projeto também impedia que nós, ao identificarmos empresas fachadas, de laranja, organizações criminosas que atuam em todos os países, existem organizações criminosas, né? Enquanto a gente pensa em trabalhar, tem um estado de bem-estar, em ensinar, em debater, há grupos montados apenas para cometer crimes e enriquecer. É um fato, senão não teríamos polícia, Ministério Público, Justiça, Fiscalização. Se nós identificássemos esses grupos atuando, nós não poderíamos sequer bloquear a inscrição do contribuinte, porque é um contribuinte, mesmo que seja uma empresa, não é um contribuinte de uma organização criminosa, quando a gente vê como contribuinte é uma inscrição estadual, ele funciona até que se identifique que é uma atividade ilícita. Da forma que ele estava redigido no início, iria impedir que nós sequer pudéssemos bloquear a inscrição estadual dessa empresa. Ela iria continuar funcionando até que o Conselho de Recursos Administrativos Fiscais, que é uma instância, tem a primeira instância, tem a segunda instância, são, né, a câmaras, elas decidissem em grau definitivo que nós poderíamos bloquear. Então, é uma coisa que nós teríamos, de fato, um laissez-faire criminoso também. Esses pontos, que eu citei, esses 2 pontos, por exemplo, e mais um, que seria a redução da prescrição da dívida tributária de 5 para 3 anos, que o contribuinte ou o sonegador, vou me ater ao sonegador, porque o contribuinte, o bom contribuinte, se preocupa em pagar tributo. Se ele estiver devendo, ele mal dorme. Ele está preocupado em resolver o problema. É assim que nós, cidadãos de bem, pensamos e vivemos. Essa é a sociedade brasileira. Agora, alguns poucos fazem de outra forma. Então, aqueles sonegadores seriam beneficiados com a redução da prestação de 5 para 3 anos. Então, esses pontos que realmente nós vimos como um ataque à sociedade, da forma que eles estavam, eles foram alterados pelo relator. Após a primeira audiência, durante a audiência, eu citei isso, inclusive, disse, relator, deputado, a conta de energia elétrica de uma pessoa de classe de baixa renda, em que recebe um auxílio governamental para sobreviver, caso ele não pague a conta de energia ou de luz, ou como é conhecida, ou de telefonia ou de água, aquela empresa tem 10 anos para cobrar dele. 10 anos. Por que nós iremos reduzir de 5 para 3 anos para o sonegador ou para o devedor quanto mais? Seria razoável isso? E ele ficou sensibilizado e esses pontos eles foram alterados. Né? Eu não estava só na audiência, diversas entidades, as entidades nacionais estavam, outras entidades, e também pedia, inclusive, o uso da força policial. As operações de fronteira que nós temos deixarão de existir, porque nós somos fiscais. Evidentemente que em algumas situações nós temos condições de nos defendermos, mas não é o nosso papel. É a polícia que tem que dar esse suporte. São especialistas na área da segurança, né? Tem expertise em salvar a vida dos outros e se proteger, e todo um treinamento. Nós não poderíamos requisitá-los, a não ser que houvesse uma decisão judicial. Então, como é que nós iríamos trabalhar em fronteiras? Com coibir, por exemplo, como a Receita Federal faz o contrabando, nós aqui identificamos também tantas cargas roubadas, por exemplo, e também contrabandos. E esses pontos foram sensibilizados, o relator foi sensibilizado e alterou. Só que ficaram diversos pontos danosos e ruins. A primeira versão desse substitutivo, ele foi feita de uma forma menos complexa. A segunda e a terceira foram feitas de uma maneira que, eu não vou dizer isso, que eu não posso afirmar nada, mas eu não tenho dúvida que grandes mentes da área processualista tributária deram contribuições. Ele transforma um processo administrativo tributário, que é para ser mais simples, num imenso processo contencioso que sai do judiciário e vem para o administrativo. Mas com um detalhe: faz coisa julgada contra a fazenda, não contra o contribuinte. Depois de todo esse processo, ele pode recorrer ao judiciário
alguns outros pormenores. A qualquer momento do processo, poderia apresentar provas novas, tornando, isso está na última versão, tornando um processo kafkaniano, sem fim, sem possibilidade de término. Processo que, por certeza, sem sombra de dúvidas, as grandes causas se arrastariam por décadas. Aquela afirmação feita pelo ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, passar a boiada, ela se estendeu para esses temas tributários, porque pelo teu relato a ideia é passar a boiada por cima e vamos em frente, vamos sonegar, e a sonegação é um direito, não é um crime, pelo que tu estás relatando, que esse projeto pretendia formalizar isso. Um ponto interessante, e aí eu vou falar do bom contribuinte agora. O bom contribuinte que cometeu algum equívoco ou por causa de algum problema de grandes corporações, resolveu, que o sistema permite isso, não é um sistema, né? Tanto que a dívida ativa é um sistema de utilização de créditos públicos, que é um recurso teoricamente público, que é o tributo, e que o contribuinte não repassou e deve e disse que faz caixa. Imaginemos as grandes caudas tributárias de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, em que vai a litígio, se discute um ponto, e que a tendência é que haja realmente um equívoco do contribuinte e a fazenda esteja certa. Essa situação, em acontecendo, e ela acontece diuturnamente, sempre acontece, ela vai ser julgada pelo conselho dos julgadores. Só que na proposta que está, todos os estados e municípios, que não é assim, elas terão que ser paritárias entre os contribuintes e os julgadores, que são colegas de carreira. No Receita Federal é assim. Mas com um detalhe: acaba-se, termina, sepulta de vez o voto de qualidade. O que é o voto de qualidade? Estamos falando de um processo administrativo, um processo que é feito, né, inicia-se pela lavratura de uma auto-infração ou de apreensão, geralmente de infração, pelo agente público, pelo auditor fiscal, pelo fiscal. O contribuinte contesta. Vai para a última instância, o julgamento, feito pelas turmas. O pleno, como a gente chama. Metade dos contribuintes, metade do pleno dos representantes do fisco. Se houver empate, hoje, quem decide é a administração tributária, porque foi ela que lançou e cabe fazer a revisão. Caso o contribuinte discorde, recorre ao judiciário. Ele pode recorrer a qualquer momento. Caso a votação beneficie o contribuinte, nós não podemos recorrer. A administração não pode recorrer, vai ser julgada contra a administração. No projeto, quando houver empate, toda a decisão será favorável ao contribuinte. Quer dizer, os contribuintes não precisam mais fazer nada. É só votar empatado contra os representantes do fisco, que vai fazer coisa julgada, e as coisas mais absurdas que possam ser, os valores mais vultosos que possam existir, eles serão contra a Fazenda Pública e o contribuinte passará a ter razão, mesmo que não tenham juridicamente. Mas o Estado não vai poder recorrer ao judiciário. É algo inacreditável que um projeto dessa magnitude esteja a ponto de ser votado. Ele está quase sendo votado, né? É essa a situação? A gente está tendo esforço concentrado, uma convocação de esforço concentrado no parlamento, agora nesta semana, e possivelmente na última e início da semana de setembro, e esse projeto está em regime de urgência. É possível que ele entre em pauta, nós não sabemos ainda, estamos em Brasília, ainda a Brasília, convocamos todos os representantes dos fiscos estaduais, junto para nos somarmos aos outros representantes, para fazer um trabalho junto ao parlamento, para que não vote da forma que está um projeto desse, que não deveria jamais sequer estar em regime de urgência. Esse é um projeto que deveria ser discutido com todos os cidadãos, as pessoas têm que saber, e o país tem que dizer o seguinte: eu não quero que tenha fisco, digamos assim, vamos imaginar um absurdo, nós não queremos mais tributos. A sociedade poderia, em tese, toda uma sociedade dizer que não queria, a sociedade queria qual tipo de estrutura administrativa que ele quer, mas tem causas pétreas na Constituição, como os 3 poderes, ele não pode destruir, não pode acabar com isso, então, por si só, ele já pega. E como é que ele estaria em regime de urgência? É difícil entender os motivos de um projeto dessa magnitude em regime de urgência. As entidades elaboraram
cotejamos esse processo e temos várias possibilidades de emendas, né? Já alguns parlamentares apresentaram diversas emendas, a maioria supressiva, mas estamos fazendo uma global. Vamos conversar com alguns líderes para que possa mitigar os prejuízos. Ninguém é contra um projeto que aprimore as relações fisco-contribuinte, mas esse projeto não pode utilizar de uma premissa verdadeira para impedir a própria atividade estatal, a própria função constitucional, né, que é a de gerir recursos para a sociedade, recursos que serão utilizados em prol dela, através de vários órgãos, organismos, instituições voltados para o fim da promoção, inclusive, do bem-estar social. Um outro ponto que você tem, só para ajudar, Lac, e eu acho que é um dos que mais nos deixam, dentre tantos outros, eu não posso dizer qual que mais. Tem muitos pontos que são ruins. Mas tem um interessante. Ele prevê a reparação de danos patrimoniais e morais decorrentes de atos praticados por servidor público sem a estrita observância da legislação tributária. Aparentemente, se você não observa a lei, você não pode cometer nenhum ilícito. Aparentemente é isso. Para o leigo que vai ler, vai imaginar isso. Só que tem um detalhe. Os autos que são lavrados pelas autoridades tributárias, eles são passíveis de contestação. Eles podem ser nulos, podem ser improcedentes, por algum motivo. Não é incomum ter autos improcedentes. Não é porque não observou, é porque a legislação, como um todo, ele requer, tem pontos obscuros que requer interpretações. Isso acontece com a nossa legislação penal, trabalhista, administrativa, tanto que tem um judiciário para dizer. O judiciário está aí para contar qual é a lei em caso concreto. Então, quando o fiscal fizer uma autuação hoje, se o auto se torna improcedente, ele fica nulo, digamos, não é nulo o termo, é improcedente, o contribuinte não deve. Dessa forma, corremos o risco de todos os autos improcedentes alguém dizer ou defender que não houve a estrita observância da legislação tributária, por isso que foram improcedentes. Isso quer dizer que todos os fiscais que eu conheço, praticamente, porque todos ao longo da vida tiveram algum auto improcedente, a maioria, porque não é matemática, teriam que fazer uma reparação de danos patrimoniais e morais ao contribuinte. A pergunta que não quer calar: quem seria o fiscal que iria autuar uma empresa, correndo o risco do seu patrimônio pessoal ter que responder? Lembremos que nós somos servidores públicos, recebendo salário, as autuações são de valores vultosos, milhões, muitas. Como nós iremos pagar sequer um auto improcedente? O projeto é perigosíssimo, realmente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos aqui no Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS, e já voltamos. Estamos conversando com o Francelino das Chagas Valença Júnior sobre esse PLP 17 de 2022, que altera a relação do fisco brasileiro com os contribuintes e, na verdade, propõe amarrar o fisco brasileiro, diminuindo o Estado a ponto de quase eliminá-lo do convívio social brasileiro, da arrecadação que ajuda e que financia a educação, a segurança e a saúde. Voltamos em seguida conversando com o Francelino. É um minutinho e nós já estamos de volta. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas
principalmente que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Você está no Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS. Estamos conversando com o Francelino das Chagas Valença Júnior, que é diretor de formação sindical e relações intersindicais da FENAFISCO. Francelino, o que a FENAFISCO e os fiscos brasileiros estão fazendo para alertar a sociedade brasileira desses riscos enormes que o Estado, o cidadão brasileiro que precisa, semanalmente, diariamente, a gente encontra o fiscal de rua, né, a segurança pública, aqui chama-se a Brigada Militar no Rio Grande do Sul, mas o policial militar que nos dá segurança, o fiscal de trânsito, o professor, o filho que nós levamos na escola, e o professor estadual ou municipal, todos eles têm a remuneração paga através dos impostos arrecadados. Se não houver impostos, não há serviço público mais para toda essa sociedade brasileira. O que nós estamos fazendo, a FENAFISCO está fazendo para modificar esse malfadado projeto? Boa pergunta, lá. Que bom que você fez essa indagação. Além da articulação com os diversos parlamentares do Congresso Nacional, um reforço de mobilização que nós estaremos fazendo já a partir desta semana, nós entramos em contato, contratamos uma empresa de mídia, junto com mais 5 entidades representativas dos fiscos, das carreiras tributárias, com o intuito de alertar a sociedade numa linguagem mais fácil, não é essa que nós conversamos aqui, que ela, de certa forma, usa muito termos técnicos, e não é todo mundo que vai se ater a uma discussão sobre um código de defesa do sonegador. A primeira pergunta que ele faz enquanto cidadão é: o que eu tenho a ver com isso? Eu não sonego, eu trabalho, isso não me interessa. Só que é isso que ele falou, ele é impactado sem perceber. Como chegar a essa população? Então, esse é o grande desafio, que a gente está reunindo, inclusive, estivemos reunidos durante a semana passada, hoje teremos mais uma nova reunião, para saber como nós podemos dialogar com essa população. A ideia inicial, na Praça de Brasília, junto a algumas empresas, concessões de rádio, outdoor e outros tipos de redes sociais, poder dialogar com a população sobre os riscos desse projeto de lei complementar, e estendendo isso aos estados e aos municípios. A ideia é, de forma mais simplória, mais curta, poder mostrar um pouco os riscos para que a população seja sensibilizada. Ao mesmo tempo, também, que essa comunicação chegue aos parlamentares. Mas o primeiro passo que nós tivemos foi conversar com o nosso público interno. Porque, por incrível que pareça, como a gente está no trabalho dia a dia, fazendo a nossa função, acordando cedo, dormindo tarde, tendo que estudar a legislação a ser aplicada, fiscalizando, investigando, desbaratando muitas vezes quadrilhas montadas especialmente para burlar o fisco, para sonegar, porque a sonegação era o primeiro passo de um processo grande de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, de corrupção. Isso é identificado na fiscalização muitas vezes. Só que, como ao sigilo fiscal, nós não podemos falar. Nós somos vetados de falar. Nós não podemos. É uma coisa a se discutir. Nós não podemos dizer, mas por trás de muitas coisas que terminam sendo investigadas, denunciadas a nível nacional, o fiscal participou, foi partícipe, foi aquele que primeiro que desbravou, viu a ponta do iceberg. Perfeito. Francelino, para a gente encerrar o nosso programa, eu te proponho agora a gente fazer um bate-bola, uma pergunta e resposta curta sobre esse projeto e as atividades que a FENAFISCO e outras entidades do Fisco estão fazendo em torno dele. Topas? Vamos tentar. Vamos tentar. Então, resumidamente, né? Pai bola, como a gente brinca nas rádios.
O que é esse PLP 1722? É um projeto que dificulta muito a fiscalização, que facilita a sonegação, que prejudica o bom contribuinte, porque ele, de certa forma, fomenta a concorrência desleal, mas que pode ser alterado, pode ser adequado e se tornar um projeto positivo, um bom projeto e que, de fato, atenda aos anseios do Estado republicano. Quais são as 2 ou 3 principais propostas que ele apresenta para a sociedade e com a qual nós não concordamos? A possibilidade dos contribuintes, no processo administrativo tributário, conseguir ganhar sempre contra o fisco, fazer coisa julgada, impedindo que nós possamos utilizar de qualquer mecanismo para reaver esses recursos que deixarão de entrar nos cofres públicos. Estamos falando algo acima de 40 bilhões por ano. 40 bilhões por ano, só em relação a isso. Segundo ponto, o dispositivo que praticamente impede a atuação dos fiscais, ao impor ao fiscal uma sanção financeira pecuniária, que vai fazer com que ele repare o contribuinte, caso, porventura, o auto que ele lavrou se torne improcedente ou nulo. A sociedade já tomou conhecimento desse projeto? A sociedade, geralmente, ela se informa muito pouco em relação ao que acontece no parlamento, a não ser aquelas matérias públicas e com um viés, né, já direcionado numa retórica mais fácil. Nós pretendemos fazer com que ela tome conhecimento dos danos desse projeto, caso ele seja aprovado na forma que se encontra. Essas empresas que vão tentar divulgar, tornar ampla a divulgação, elas vão atuar em todo o Brasil? Estão preparando material para todo o país? Inicialmente, a ideia é começar na Praça de Brasília e sendo extensiva aos demais pontos desse país, aos estados e aos municípios. A nossa proposta é que todo mundo tenha conhecimento de, pelo menos, dos pontos cruciais desse projeto. Ok. Muito obrigado, Francelino. Conversamos aqui com o diretor de Formação Sindical e Relações Intersindicais da FENAFISCO, Francelino das Chagas Valença Júnior, sobre esse problema que pode atingir o país inteiro, todos nós, cidadãos brasileiros, que é a definitiva peça jurídica no Congresso Nacional, além do teto de gastos, além da liberdade, aquele projeto da liberdade econômica, agora para a liberdade do sonegador. Aquele imposto que sustenta o Estado brasileiro, a saúde, a educação e a segurança, seria eliminado de vez através de uma verdadeira mordaça colocada nos servidores e nas receitas estaduais, e na Receita Federal e Municipal, da sua atuação. Essa mordaça, Francelino, nós não podemos permitir, concorda? Concordo, lá, que é inadmissível uma sociedade em que os tributos, elas são o que tem de mais valioso na democracia, porque permite as diversas frentes de ações estatais, e eu me refiro a frentes que promovam o estado de bem-estar social, que é aquele que nós defendemos. As frentes e as ações políticas públicas de implementação de ações de política social, ações na área de saúde, ações na área de segurança, e ações especialmente numa área que é muito pouco citada, saneamento, que é responsável, infelizmente, por milhares de mortes que acontecem ao longo dos anos. Nós temos uma sociedade muito atrasada ainda, em que a população ela vive como se não fosse ser humano em algumas regiões do planeta, em alguns locais, especialmente no Brasil. Então, a gente precisa avançar e reduzir essas desigualdades sociais. Eu queria aproveitar e também destacar o empenho do Sindifisco Rio Grande do Sul, nessas pautas que nós fazemos, sempre presente. Nós temos um diretor aqui em Brasília, que é o Celso Mariani, que é diretor do sindicato. Saudar também o presidente Feltrin, que tem sido um grande parceiro, e com essa iniciativa de vocês, da rádio, essa rádio web maravilhosa, que também leva conhecimento, e lá que teu trabalho, tua sensibilidade, tua capacidade de dialogar e de transformar
temas difíceis em temas mais acessíveis, mais fáceis de compreender. Ok, Francelino, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui, conversando com o diretor de Formação Sindical e Relações Intersindicais da FENAFISCO, Francelino das Chagas Valença Júnior. Semana que vem nós voltamos com mais um programa, sempre discutindo os problemas do país, os rumos do Estado, os rumos da nação brasileira e o que nós devemos fazer para melhorar a vida dos nossos cidadãos, principalmente aqueles menos favorecidos de baixa renda. Muito obrigado e até lá.